Essa é a grande tendência. Tendência, não tá certo ainda. Acertado, assinado, ainda não. Mas o Inter trata com otimismo desde o final da semana passada para que resolva a situação com o Celtic da Escócia. Primeiro, a informação vazou por lá, o Daily Record, jornal escocês, trouxe pela primeira vez que o Celtic está aceitando 4,5 milhões de libras, isso na conversão dá 32 milhões de reais, para vender o Bernabéu para o Inter. E a passagem do André Mazuco, executivo do Inter, no começo dessa semana, depois da viagem a Madrid para vender o Gabriel Carvalho ao Al-Qadazia da Arábia Saudita, foi determinante no processo. As partes estão conversando, mas nada está assinado. Há, por exemplo, agora uma ideia do Inter de, sim, o Inter conseguiu na conversa alinhar o preço, as condições de pagamento, não vai pagar tudo à vista, mesmo tendo um fôlego financeiro a partir da entrada dos recursos do Gabriel Carvalho, mas há um acerto com o próprio Bernabéu por um contrato até o final de 2028. Tudo está bem encaminhado, fechado a ponto de ser anunciado hoje. Isso não vai acontecer. O Inter trabalha com a ideia de anúncio da compra do Bernabéu até o final de semana, para que na segunda-feira ele esteja presente em Porto Alegre na reapresentação do plantel. Mas está tudo caminhando para um desfecho positivo e o Inter comprar o lateral esquerdo escolhido como melhor da competição do Brasileirão no ano passado. 24 anos, 32 milhões de reais, né? Isso. Se repetir a temporada, o Inter triplica esse valor aí. O Inter acredita sim que esse investimento pode ser recuperado, mas claro, aposta que o Bernabéu vai dar resposta de campo. Se tudo vamos lá, o Inter contratou o Bernabéu porque acha que o Bernabéu pode repetir o futebol dele no outro ano, certo? Se ele repetir o futebol dele, o Inter vende por 14, 15, 16, 17 para a Europa. É que o valor de mercado de lateral não é tão elevado assim. Tá, dobro, então vamos lá. Fui pessimista agora. Se vender por 10. Fui pessimista. O Bernabéu o Inter só tá contratando porque acredita nele. Se ele tem que repetir. Se ele repetir o que ele fez, né, a participação dele em jogadas do Inter, gols, assistências, para lateral é absurdo. Ele vira uma coisa assim, vira uma insanidade. É difícil ele repetir, tá? Eu acho que é difícil ele repetir. Mas não, já começou o final da temporada, já começou a ficar um pouco mais complicado. O Felipe Luiz já soube marcar. Os times colocavam dois laterais direitos às vezes. Exatamente. Tem essa situação. No futebol brasileiro, ele já não é mais novidade. Os times já sabem como marcar ele, como explorar o lado esquerdo ali. Agora, pro futebol sul-americano, o Bernabéu talvez seja um desconhecido, né? Mas mesmo assim... Claro que os clubes adversários do Inter na Libertadores vão estudar o Inter, vão ver o Bernabéu, mas nunca enfrentaram o Bernabéu. É que o Bernabéu ele tem bola pra ganhar disso. Nesse mesmo jogo do Flamengo, onde o Felipe Luiz acha uma brecha, o gol do Inter é um gol. Ele ofensivamente, o primeiro gol é o gol que sai dele. O problema dele, e isso o Roger trabalhou e trabalha e vai continuar trabalhando, que ele precisa resolver, ele tinha uma dificuldade muito grande de entendimento de espaço, de posicionamento. Fiquei sabendo de uma história da saída de bola, que o Roger teve que corrigir o posicionamento dele no momento em que o zagueiro da esquerda estava com a bola, que ele se posicionava errado. Ele se posicionava deixando um jogador adversário entre ele e o zagueiro, e obrigava o zagueiro a ter que dar um passe mais difícil. Aí o Roger teve que corrigir isso. Se o Bernabéu e o René básica. Não melhorarem como laterais esquerdos com o Roger, eles não melhoram com mais ninguém. Eu tenho esse ponto, dentro dessa de futuro aí, não é convicção. Eu acho, eu gosto do Bernabéu e acho que ele vai repetir bons desempenhos e também muito menos torcida, mas eu vou criar uma figura que pode atemorizar os colorados. Já pensou se o Bernabéu é o novo Carlos Depena? Quanto que ele pagou pelo Depena? Não, aí foi bem menos. Não, acho que o Depena ele tinha contrato quando ele vem. Ele estava livre. Ele estava sem contrato. É a grande herança do Cacique Medina no Inter. Só que ele não repetiu no segundo momento aquilo que ele fez num primeiro momento. Ele foi fundamental numa estabilidade daquele time do Inter, que era que começou, o Medina é que indicou, mas o Mano Menezes é que usou o time estável com o Depena. Mas no a gente vai ter outros exemplos, né? Pedro Henrique também foi assim. Pedro Henrique. Wanderson. O Depena, o mais curioso é que ele não era volante. Ele joga ele se destaca no Inter como volante, uma posição que ele nunca tinha feito na vida. É uma coisa estranha, assim. É que no futebol vai dar uma coisa ou outra, não tem meio, né? Enfim, não existe meio. O Inter tem que contratar o Bernabéu, você sabe? Se vai dar certo ou não vai, ninguém sabe. Mas o Inter tinha que contratar o Bernabéu. É isso.
Não tem ninguém com culpa, né? O Eu Bernabé acho alto o repetiu. valor, tá? Eu acho bastante arriscado. Mas é que não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Vai liberar ele pro Palmeiras? Vai contratar quem aí? Vai ser o René? Não, é o Bernabé. eu nem renovaria com o René. É o Bernabé, é ele. Eu acho que o Inter vai fazer um investimento alto para esse jogador. Eu não sei se eu faria, tá? Mas eu entendo esse ponto aí até de mostrar força do clube. Não tem que fazer. Pra torcida, pra assim, ó, nós não estamos perdendo o jogador pra um adversário. Tá. É. Se o Inter fosse tentar contratar, por exemplo, o Palmeiras queria o Bernabé. O Piquerez, quanto é que custa? Tem o Vinha que o Flamengo contratou há um ano. Não, 2 aquele anos, guri da base do Palmeiras. 10 milhões de euros. O guri da base que tem um nome estranho no Palmeiras. Vanderlan. Lateral. Esse é um baita lateral. Tem outra também, né? Se o Bernabé mantiver o desempenho dele em 2025, a seleção da Argentina vai começar a olhar para ele com outros olhos. Uma dessas ele pode beliscar uma convocação, e se ele for convocado, ele vai ser seria- valorizado. A Argentina E aí- tem uma carência de laterais hoje, né? Na última convocação, o Scaloni só teve o Tagliafico, porque o outro lateral é o Acunha, que tá no River. O Acunha já saiu do Sevilla por questões físicas, ele não estava conseguindo jogar na Espanha, veio pro River e tá sempre machucado. A última convocação só tinha o Tagliafico e ele usou um zagueiro improvisado. O lateral esquerdo momento. no Brasil campeão é o Alex Telles. Ele é o lateral esquerdo campeão. Saiu da Arábia Saudita. Aliás, Vem o pra cá. Botafogo tem 3 razoáveis, né? Alex Telles, o Cuiabano e o Marçal. Acho que qualquer O Marçal seria tá titular. saindo. Tá saindo o Marçal, né? Tá saindo. Quanto é que tá girando aí essa negociação que o Grêmio está tentando fazer? Quanto é que sairia o 12. Marlon? O Marlon, desculpa, eu pensei que fosse o João Lucas. O João Não, o Lucas Rodrigo tá foi fazendo 5 12 milhões de Isso, euros, foi a pedido pedido. inicial do Cruzeiro, que é o valor do Bernabé, que o Grêmio não quer pagar água. Né? O Grêmio não vai pagar isso. É o Grêmio, né? É que eu acho que um lateral esquerdo titular, ele custa 30 milhões de reais. É o que eu tô dizendo. Ou tu acha na base, tu paga 30 milhões. Eu concordo com o Potter. O Bernabé, tudo bem, ele tá caro. Ou então é aquela coisa. Não, ele não tá caro. O Inter é que tem pouco dinheiro. Os clubes daqui, mas ele tá num preço razoável. Para o jogador da idade dele, acho que ele é até mais novo do que o Marlon. Quanto que o Flamengo pagou pelo Vinha? Vou confirmar Deixa eu aqui. dar uma O olhada Vanderlan aqui. teve uma proposta que tu gambrou Eu há gosto pouco, dele. mais de 70 milhões de reais no passado. O Flamengo Viu só? pagou 8 milhões Então, de euros. é isso aí, cara. Tu quer contratar o Vinha. tu quer um lateral E o Vinha é mais velho. Por isso que eu acho que o Inter tá contratando o Bernabé, tá? Eu te entendo, mas tá, Munari? O Vinha é de seleção, né? Não, seleção, é outro nível. mas é mais velho que ele, né? 27 anos hoje. Mais o consolidado. Palmeiras contratou o Vinha do Nacional do Uruguai por 5 milhões. E vendeu Preço. por 13. Mesmo preço. E aí o Flamengo comprou por 8. De euros. De euros. Isso tudo em euros. Não, mas é que tá. É Mas isso que eu tô quando o falando. Palmeiras contratou, foi em 2020, ele tinha a idade do Bernabé. 23. Lateral esquerdo titular custa 30 milhões de reais. É isso o preço. No mínimo 30 milhões de reais. É isso aí. O Grêmio vai contratar quem? Ou tu contrata um abaixo e ele te ferra. João entendeu? Lucas. O René não custa 30 milhões. O Reinaldo não custa 30 milhões. O Lucas, o Grêmio tá pagando 2 milhões de euros. Que também parece alto. Me parece alto. Eu acho alto. É que, é que tá tudo inflacionado. Outra né? análise, assim, ó, esse valor que a gente está falando é de um jogador, no caso do Piquerez, do Vinha, de 5 milhões de euros, da América do Sul para América do Sul. Né? Ou da América do Sul para a Europa. O futebol gaúcho está trazendo um jogador da Europa para cá pelo mesmo valor de um jogador que valia daqui para lá. Tem um jogador que Teoricamente, o jogador da Europa teria se valorizado, que não foi o caso do Bernabé. tem um lateral que eu acho bem interessante, que tanto o Inter fez jogo com o Bernabé, mas o Grêmio que busca lateral, o Lautaro Blanco do Boca, é um lateral esquerdo bastante ofensivo, jogador de bom cruzamento. Ele tá, na verdade, ele pertence ao Elche, está emprestado no Boca. Ele era titular com o treinador anterior, o Diego Martínez, e aí quando o Gago chega, ele sofre uma lesão. E aí passa a jogar o Sarate, que é o Uruguai, que foi convocado, foi titular da seleção uruguaia na última data FIFA. E o Blanco é um jogador que... O Boca tem 2 bons laterais, o Sarate da seleção uruguaia e o Blanco. Esse é um cara que não é caro, ele pertence ao Elche, está emprestado no Boca. Dá pra fazer negócio. Os achados... É emprestado. Vai deveria ter que negociar com o O Elche. que o Inter e o Grêmio não fizeram ainda nessa temporada, não, eu digo confirmado, lá com a fotinho no perfil, é ir nos grandes, né? Chegar nos grandes brasileiros aí, dar uma olhadinha no banco de reserva, ver quem tá triste, né? E dar uma chegadinha, tipo assim, vou pegar um cara, tá? O Inter fez com o Atlético Thiago Mineiro Maia fez isso agora. Thiago Maia foi. Menino, Gabriel Menino, foi para Atlético Mineiro.